Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 134 do livro do Padre Adolphe Tanqueray sobre a divinização do sofrimento. E vamos ver hoje o terceiro grau de sofrimento. Em que o primeiro grau, vocês se lembram, né? É o grau dos iniciantes, né? E é o grau de resignação, né? O segundo grau é baseado na esperança, né? Que tem como centro as palavras de Paulo, né? Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura, baseado na esperança da glória futura, né? E agora, o terceiro grau é baseado no amor a Deus, no amor à cruz. O centro não é mais a esperança, mas é a caridade, né? Para amar a cruz, é preciso mais do que a esperança. É preciso o amor a Deus e o amor aos irmãos por causa de Deus. O sofrimento, com efeito, não é amável em si mesmo. Para suportá-lo, já precisamos, como vimos, da motivação dos bens superiores que ele nos proporciona. A esperança, iluminada pela fé, eleva nosso espírito à consideração desses bens superiores. Mas quando se trata de amar a cruz, de desejá-la, de buscá-la, de preferi-la às alegrias e consolações legítimas, é preciso um arrebatamento, um fervor, uma constância que somente o amor pode dar. E isso é ainda mais verdadeiro quando se ama a cruz até a loucura, como fizeram os santos, conforme veremos adiante. É, portanto, o amor que nos leva a amar a cruz. O amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O amor a Deus e o amor aos irmãos. Então, 3 tipos de amor aqui, né? O amor a nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Primeiro, o amor ao divino crucificado nos leva a amar a sua cruz. Quando o amamos de fato, como não amar a sua obra redentora? Como não amar essa cruz que é o instrumento da nossa salvação? E, em consequência, as cruzes providenciais que nos permitem associar-nos a essa redenção. O amor pelo crucificado é, pois, para muitas almas, o segredo do seu amor à cruz. Aqui ele divide essa descrição dele em 5 partes. Primeira parte,
precedidos pela caridade daquele que nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores, cita aqui a expressão de São Paulo, em Romanos 5, 8, sentimos-nos cheios de amor por ele e queremos retribuir-lhe amor com amor. Assim, pensamos nele com frequência. Gostamos de ler, de meditar sua vida e seus mistérios, mas, sobretudo, esse grande mistério da paixão, na qual o seu amor por nós se manifesta de forma tão impressionante. Os amigos de Jesus gostam de acompanhá-lo na via dolorosa, por ele percorrida desde a manjedoura até o Calvário, como fizemos no primeiro capítulo deste livro. Eles o admiram, louvam-no e amam-no em todos esses momentos dolorosos que ele viveu. O despojamento que se impôs em sua entrada neste mundo, sua resignação na humilde manjedoura que lhe serve de berço, e na qual sofre muito mais pela ingratidão dos homens do que pelo frio da estação. Os sofrimentos do exílio, os obscuros trabalhos da vida oculta, os labores, as fadigas e as humilhações da vida pública, mas, sobretudo, os sofrimentos físicos e morais de sua longa e dolorosa paixão. Armados com o pensamento de que Cristo sofreu por eles, tem uma citação de 1 Pedro 4:1, sentem-se mais corajosos diante da dor ou da tristeza. Estendem-se amorosamente sobre a cruz ao lado de Jesus e por amor a ele. Fui crucificado junto com Cristo. Palavra de São Paulo em Gálatas 2:19. Quando sofrem muito, lançam a ele um olhar compadecido e amoroso e se lembram das palavras da imitação. Abre aspas. Jesus carregou a sua cruz antes de ti e morreu por ti na cruz, para que tenhas a coragem de carregar a tua cruz e morrer com ele na cruz. Se morreres com ele viverás. Se partilhas de seus sofrimentos, partilharás de sua glória. Trecho da imitação de Cristo, né? Segunda parte. Encontramos nele, portanto, o modelo. E um modelo tanto mais atraente, porquanto foi por nós que ele sofreu. Pois se ele, que era inocente, sofreu por carregar sobre si o peso de nossas iniquidades, não é justo que os culpados sofram como ele, e mesmo mais do que ele? Terceira parte. Quanto mais o amamos, mais desejamos sofrer. A verdadeira amizade, baseada na estima da pessoa amada, leva-nos a imitá-la. Se a amamos por suas qualidades, desejamos assemelhar-nos a ela tanto quanto possível e reproduzir em nós as virtudes que nos atraem. Daí o axioma: amicitia equalis accepit aut faciti. A amizade supõe uma certa igualdade, ou ao menos a produz. Assim, ao ver Nosso Senhor pregado à cruz, queremos também nela ser pregados com ele, para mais nos assemelharmos a ele.
Dizemos, com São Bernardo, que não convém que vivam nos prazeres os seguidores de um chefe coroado de espinhos. Pudeat sub spinato capite membrum fieri delicatum. Quinto sermão na festa de Todos os Santos. Está citado no sermão de São Bernardo. Né? Quarta parte. A esse motivo acrescenta-se outro. Desejamos consolar o amigo que tanto sofreu por nós. Durante sua paixão, ele já previa os testemunhos de simpatia que iria receber através dos tempos, e esse pensamento lhe era um consolo. Quando, pois, carregamos hoje a nossa cruz com ele, sabemos que com isso suavizamos suas dores. Não é essa uma grande consolação para as almas amorosas? Quarta parte, né? Agora, a quinta parte. Ele está dividindo nessas partes a descrição dele sobre o amor ao divino crucificado, né? As razões e as formas que podem se revestir deste amor, né? A quinta parte. Por fim, sabemos que ao sofrer por nós, ele nos mereceu a graça de sofrer por ele. E isso é para nós um precioso encorajamento. Pois ele não deseja outra coisa senão comunicar-nos essa graça, em tão ampla medida quanto a desejarmos. Seu mais ardente desejo é acender em nossos corações essa chama de amor e de sacrifício que consome o seu próprio coração, e se correspondemos, por pouco que seja, a esse desejo, nosso coração será em breve um braseiro de amor que consumirá pouco a pouco as escórias acumuladas por nossas faltas e fará de nós vítimas de expiação, felizes por adquirir, ao preço de alguns sofrimentos, uma maior pureza, uma união mais estreita ao bem-amado. E felizes também por completar em nossa pessoa a paixão do Salvador pelo bem da Igreja e das almas. Essa ideia, essa belíssima expressão da verdade, né? Essa ideia de completar em nós a paixão do Salvador também foi expressa primeiro por São Paulo, né? Colossenses 1:24. Só uma observação, vocês estão percebendo, né? Já como uma prévia da nossa leitura sobre a vida de São Paulo, como é central no cristianismo, né, a obra de São Paulo, né? Como é rica a obra de São Paulo, como é fundamental a obra de São Paulo para a nossa religião, né? Não foi só para a nossa religião, né? Foi para todo o Ocidente, mas sobretudo para a nossa religião, né? A quantidade de citações, né, que o padre Tanqueray faz de São Paulo é uma coisa extraordinária, né? Todos esses insights, né, que São Paulo teve ao longo da sua obra, né, das epístolas, é uma coisa assim absolutamente impressionante, né? Pode-se, portanto, dizer com São Francisco de Sales que, abre aspas, o Monte Calvário
é o monte dos amantes. Todo amor que não tem sua origem na paixão do Salvador é frívolo e perigoso. O amor e a morte estão de tal forma unidos na paixão do Salvador, que não se pode ter um sem a outra. No Calvário, não se pode ter a vida sem o amor, nem o amor sem a morte do Redentor. Fecha aspas. É um trecho do Tratado de Amor a Deus de São Francisco de Sales. Né? Esse tratado está traduzido, né, para... É uma obra extensa e central, é uma obra central de São Francisco de Sales. Né? Está traduzida, se não me engano, pela editora Santa Cruz. Né? É, pois, aos pés do Divino Crucificado que iremos pedir o amor à cruz. É lá que compreenderemos que neste mundo não se pode amar sem sofrer, mas que o sofrimento é doce para quem sabe amar. Então esse é o primeiro aspecto em 5 partes, não é? Do primeiro amor à cruz, né? Que é o terceiro grau de amor, que é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O segundo amor é o amor a Deus, que passamos a descrever aqui agora. A esse amor pelo divino crucificado vem somar-se o amor a Deus em si mesmo, ao Deus da Trindade. A fé nos ensina que o Pai nos amou primeiro, desde toda a eternidade. Amou-nos de tal forma que não hesitou em dar-nos seu próprio Filho para nos resgatar. E ao nos dar seu Filho, deu-nos tudo. João 3,16, Romanos 8,32. Esse mesmo Filho se deu a nós por inteiro, ao nos dar sua vida, seu sangue, o que é, evidentemente, a maior prova de amor. João 15,13. Para perpetuar sua presença entre nós, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, esse sacramento de amor que lhe permite renovar o dom de si mesmo todos os dias na Santa Comunhão. O Pai e o Filho se unem para nos dar o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vem, pois, habitar em nós, como as duas outras, e difunde em nossas almas a divina caridade. Romanos 5:5. Para responder a tanto amor, sentimos-nos fortemente impelidos a amar com toda a nossa alma essas três pessoas divinas. Ora, esse amor, se é sincero, nos leva ao sacrifício, pois não podemos amar a Deus sem renunciar ao nosso egoísmo e a todas essas inclinações viciosas que são um obstáculo a seu amor. Assim, o amor a Deus nos leva a essa renúncia, a essa atitude de carregar a cruz, sem a qual nenhum amor verdadeiro é possível. É o que compreenderemos melhor ao examinar as principais formas pelas quais se manifesta o amor a Deus. Então, esse segundo amor, ele se desdobra, então, em vários aspectos que ele vai descrever aqui
Na verdade, são 5 aspectos que ele vai descrever. O primeiro, aspectos ou formas, né? O primeiro é o amor penitente. Veja que isso aqui é um tratado, né, gente? É um resumo de um tratado do amor a Deus, né? O amor penitente. Para nós, que somos pecadores, o amor assume inicialmente a forma da penitência. Aos olhos da fé, o pecado é o grande mal. É, na verdade, o único mal que precisamos detestar e evitar a todo custo, pois ofende a infinita bondade de Deus. Isso é verdade, sobretudo em relação ao pecado mortal, que, sendo uma revolta contra Deus, é como um crime de lesa majestade divina. Ao cometê-lo deliberadamente, ousamos preferir a nossa vontade, o nosso capricho, à santa vontade de Deus e ao seu beneplácito. Com isso, nos desviamos daquele que é nosso fim último e que tem todo o direito a que a nossa vida inteira seja orientada para Ele, para dar-lhe glória. É, pois, uma injustiça flagrante, uma espécie de idolatria que erige no templo do nosso coração um ídolo ao lado do verdadeiro Deus. Injustiça que, para ser devidamente reparada, exigiria uma expiação eterna. E mesmo esta ainda seria insuficiente, pois não pode ser senão finita, ao passo que a ofensa feita a Deus pelo pecado mortal é infinita. Que tem uma nota dizendo assim: expusemos essa verdade de forma mais completa no compêndio, nos parágrafos de números 715 e 717. Assim, as almas que tiveram a infelicidade de ofender a Deus gravemente, quando reconhecem a extensão de sua iniquidade, confessam com toda a sinceridade que nunca poderia sofrer o suficiente para expiar suas faltas. Por amor àquele que amam com toda a sua alma, eles abraçam então com alegria todas as cruzes que a providência lhes envia, como meios de reparar a ofensa feita à divina bondade. E ainda mais, elas buscam novas cruzes para poder testemunhar a Deus mais arrependimento e mais amor. E como se alegram quando do coração misericordioso daquele que ofenderam brotam essas palavras que outrora consolaram Madalena. Abre aspas. Muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela mostrou muito amor. Lucas 7,47. Momento delicioso aquele em que nos vemos reconciliados com Deus, consolados, acariciados por Ele. Para viver esse momento, nenhum sacrifício ou lágrimas nos parecem demasiados, tamanha é a doçura e a paz que Ele nos traz. Depois disso, não importa que venham as tribulações, as angústias, as securas, as perseguições, as calúnias, os sofrimentos de todo tipo. O amor penitente, o amor reparador, aceita tudo com alegria, feliz por poder compensar, com o fervor de sua contrição, os ultrajes outrora cometidos contra Deus, e recuperar, por esse meio, essa pureza perfeita que é necessária à união íntima com Ele. É, com efeito,
A essa união que a alma fervorosa aspira. E como ela supõe uma pureza perfeita, a alma está pronta a todos os sacrifícios necessários para recuperar e aperfeiçoar essa pureza. Assim como o doente que quer curar-se não recusa diante do amargor dos remédios, assim também a alma penitente, sedenta de união com Deus, não julga nunca demasiadamente amargos os remédios que lhes são prescritos. O sofrimento amorosamente aceito é o melhor meio de satisfazer a justiça divina, de saldar as dívidas espirituais, de purificar o que o pecado manchou, de livrar a alma dos apegos criados pelo amor desordenado ao prazer, de restaurar as forças enfraquecidas pelo pecado e de prevenir possíveis recaídas. Bendito seja o sofrimento, seja qual for a forma que se apresente. Para tirar maior proveito dessas provações, a alma penitente quer ser ativa no sofrimento. Ela as acolhe com sentimentos de profunda humildade, dizendo a si mesma que as merece, e merece ainda muito mais, com sentimentos de fé e de esperança, sabendo que elas contribuem, as provações, né? Contribuem para a sua purificação, para seu embelezamento, mas sobretudo com sentimentos de amor a Deus, a quem deseja amar cada dia mais, e de amor ao próximo, por quem oferece suas tribulações. Olha que coisa interessante esse comportamento em relação ao sofrimento, né? Quer dizer, o comportamento em relação à aceitação da provação, né, dos sofrimentos. Não é exatamente o contrário do que nós estamos fazendo hoje em relação à aprovação que Deus está dando para o mundo inteiro? Não é exatamente o contrário do nosso comportamento, que só sabemos reclamar? Não é? Nós não estamos fazendo exatamente o contrário que nós devíamos fazer frente a essa claríssima situação de imposição de sofrimento que nós estamos passando agora, e um sofrimento do qual nós não podemos nos livrar? Não é isso uma característica de um sofrimento que Deus quer que nós passemos? Veja, cada um de nós, né? Vejamos como que a gente está passando por esse sofrimento. Internamente, intimamente, né? Como que a gente reage? A cada um desses excessos que estão sendo cometidos, né? Qual é a nossa reação, né? Que tipo de aceitação íntima nós temos em relação a esse sofrimento? Né? Porque não tem, para mim, não tem momento mais propício para testar, não é, os justos do que esses momentos que nós temos a oportunidade de passar, né? Momentos que talvez nós pudéssemos escolher um caminho diferente de aceitação do sofrimento e pudéssemos estar ganhando muitas graças de Deus, né? Muitas graças de Deus.
Falo por mim, né? Que reclamo tanto. Né? Reclamamos de tudo, né? De tudo. Na situação atual, não há nenhum aspecto da situação do qual nós não reclamamos. Nenhum. Né? O dia todo reclamando. Ou então assistindo vídeos de alguém que está reclamando. Não é? Disse um filósofo cristão. A Aline está falando aqui. É verdade, Aline. Hoje nem os remédios são amargos, não ardem. Estou lembrando dos remédios que tomava quando criança. É verdade, é verdade. Disse um filósofo cristão, com razão, que a dor conduz o pecador às portas da graça, acrescentando que, abre aspas, como na natureza ela faz o homem, no homem ela faz o santo. Ele está citando de novo uma obra que ele já citou de Blanc Saint-Bonnet, de la douleur, sobre a dor. Né? Assim, pois a dor cristamente aceita conduz à conversão. Em seguida, forma o homem e o cristão, levando à prática das virtudes viris e sobrenaturais. E chega então o momento em que ela forma o santo, pelo cultivo das virtudes heróicas. Não é somente o horror ao pecado mortal que produz esses felizes efeitos. É também o horror ao pecado venial deliberado. Aqui tem uma nota. Deixamos de lado aqui o pecado venial de surpresa e de fraqueza, que por mais lamentável que seja, não constitui obstáculo ao amor de Deus, quando prontamente reparado. Veja nosso compêndio, parágrafos 724 e 746. Esse pecado, o pecado venial deliberado, pelo qual preferimos voluntariamente a nossa vontade, ou melhor, o nosso capricho, a vontade divina sempre boa, sábia e santificante, é um grande obstáculo à perfeição. Para melhor explicá-lo, as suas monjas, Santa Teresa observa, abre aspas, é como se disséssemos, Senhor, embora essa ação vos desagrade, não deixarei de cometê-la. Não ignoro que vós a vedes, e sei perfeitamente que não a aprovais. Mas prefiro seguir minha fantasia e minha atração do que a vossa vontade. Fecha aspas. Não me parece que seja pouca coisa agir assim. Para mim, continuando ainda a Santa Teresa. Está continuando a citação dela. Não me parece que que seja pouca coisa agir assim. Para mim, por mais leve que a falta seja em si mesma, parece-me, ao contrário, que é grave, muito grave. Agora sim, fecha aspas para Santa Teresa. Está no caminho da perfeição. A santa tem razão. Uma falta venial pode ser leve em si mesma, mas traz muitas vezes consequências desastrosas. Uma diminuição do fervor, desse entusiasmo que é necessário para amar a Deus perfeitamente. Um declive perigoso que pouco a pouco nos conduz ao pecado mortal. Um certo torpor e desânimo espiritual que é o inimigo de toda devoção. Por isso, quando uma alma que ama sinceramente a Deus percebe que vai deslizando em direção ao abismo,
experimenta verdadeiro horror por esses pecados que lhe pareciam, a princípio, tão leves e que agora revelam tão graves consequências. Ela adquire um vivo horror a eles e, para melhor evitá-los, está pronta a todos os sacrifícios. É assim que o amor penitente nos faz amar a cruz como um meio de purificar e fortificar nossa alma. Então, esse é o primeiro, a primeira forma ou aspecto do amor a Deus, né? O amor penitente. E é por isso que quando a gente vê, né, os santos se dizerem tão pecadores, não é? É porque eles têm uma sensibilidade ao pecado muito mais aguçada, né, do que a nossa sensibilidade. E eles percebem esses movimentos, né, internos do pecado em si mesmos, né? Coisa que às vezes a gente não percebe, né? Isso é que os leva, né, a confessar os pecados de forma tão brutal, né, para nós, principalmente vindo de um santo, né, de uma forma tão exagerada, né, no nosso ponto de vista. Mas esse exagero que a gente vê já é um efeito em nós, né, desse torpor, não é, que nos leva a esses pecados veniais, né? Torpor e desânimo espiritual. Importante que é inimigo de toda devoção, né? Então, uma pessoa devota, não é? A devoção, ela ela só pode ser mantida, né, e praticada quando não há esse torpor, né? Quando não há esse convívio permanente com esses pecados, né? Ou pelo menos um convívio pacífico com o pecado venial, né? Então, a segunda forma, o segundo aspecto do amor a Deus, né? O amor de complacência. Aperfeiçoa ainda mais o amor à cruz, tornando-o mais profundo e mais ativo. O amor de complacência. Considerando, à luz da fé, as infinitas perfeições de Deus, alegramo-nos por ver que Ele é infinitamente rico em todos os bens e manifestamos nossa alegria por atos de admiração, de aprovação, de congratulação. E como desejamos ter em nós aquilo que aprovamos e amamos, atraímos o próprio Deus ao nosso coração, dando-nos a Ele como Ele se dá a nós. Abre aspas. Para esse santo amor de complacência, diz São Francisco de Sales, desfrutamos dos bens que estão em Deus como se fossem nossos. Mas, como as perfeições divinas são superiores ao nosso espírito, elas o possuem reciprocamente ao entrar nele. De forma que não dizemos somente que Deus é nosso por essa complacência, mas também que somos dele. Fecha aspas. Também citando o Tratado de Amor a Deus. Assim, a alma exclama perpetuamente em seu silêncio sagrado: basta-me que Deus seja Deus, que sua bondade seja infinita, que sua perfeição seja imensa. Pouco me importa que eu morra ou que eu viva, uma vez que meu bem-amado vive eternamente uma vida toda triunfante. É bastante para a alma que ama que aquele a quem ela ama, mais que a si mesma,
seja repleto dos bens eternos, pois ela vive mais naquele que ela ama do que naquele que ela anima. Outra citação do São Francisco de Sales. Né? Então, a alma se alegra pelo simples fato de que Deus é eterno e repleto de bens eternos. Né? Independente do estado dela, da alma que demonstra esse amor, né, de complacência a Deus. Ora, a alma fervorosa compreende que para pertencer a Deus como Deus se dá a ela, é necessário praticar a renúncia num grau muito perfeito. Em primeiro lugar, é evidente que para agradar-lhe em tudo, é preciso aceitar generosamente, de novo a palavra, né, e amorosamente todas as cruzes, provações, tribulações que ele se dignar enviar-nos. Que importa que tenhamos de sofrer, contanto que ele seja contentado e glorificado. Que suas infinitas perfeições sejam mais conhecidas e amadas. Além disso, mais preocupados com a glória de Deus do que com a nossa, sofremos vivamente por vê-lo desprezado e ofendido à nossa volta, e de bom grado nos oferecemos a ele para reparar esses ultrajes, glorificando-o e amando por aqueles que desprezam seu amor. Assim, nosso amor à cruz se torna mais ativo, mais generoso, mais universal. Como Simão de Cirene, queremos carregar a cruz do Senhor, do Salvador, para aliviar o seu fardo. Como Verônica, enxugamos sua face ensanguentada para consolar seu coração. Como Madalena, ajoelhamo-nos aos pés da cruz, implorando humildemente perdão para nós e para nossos irmãos pecadores. Como Maria, nossa mãe, consentimos em sofrer em nosso coração tudo o que o divino crucificado sofre em seu corpo e em sua alma, a fim de que os frutos da redenção alcancem maior número de pessoas. Belíssimo esse parágrafo, né? Belíssimo. Ele nos dá alguns exemplos, né? Simão de Cirene, né? Verônica. Verônica é uma desconhecida, né? Uma santa desconhecida. Ninguém sabe nada sobre Verônica. Né? Simão de Cirene, menos ainda. Quer dizer, a gente sabe algumas coisas da vida dele depois dele ter carregado a cruz do Nosso Senhor, né? Meio a contragosto até. Mas foi uma graça, né? Ele ter carregado essa cruz. Para ele e para a geração futura dele, né? Madalena, prostituta, né? E depois Maria. Quer dizer, os exemplos que ele nos dá aqui, das atitudes que nós temos que ter em relação a esse amor de complacência, basta em si, né? Quer dizer, vocês imaginam a coragem da Verônica. Ninguém teve coragem, né, de aproximar-se de Jesus na Via Dolorosa. Ela foi a única que teve lá. Foi lá com um pano e depois foi afastada pelos soldados, né? Então, assim, esse parágrafo é belíssimo, né? E eu termino com ele a nossa leitura aqui. Nós estamos para começar uma outra forma de amor a Deus, que é o amor de beneplácito. Gente, quando a gente lê um tipo de texto desse, né? Porque isso aqui
é a doutrina católica, a teologia católica, no mais alto grau, né? É que a gente percebe, né, o quão sutil é a nossa religião, não é? E o quão brutal, não é esse arremedo de religião, né, que nós estamos acostumados com ele, né? Quando nós temos acesso a um tipo de conhecimento desse, né, que está muito mais profundamente descrito, né, no compêndio do padre Adolfo Tanqueray, esse livro é um verdadeiro resumo do compêndio, né, belíssimo resumo, inclusive, do compêndio. Então, quando a gente lê algo parecido, né, é que a gente vê que a nossa religião ela é repleta de sutilezas belíssimas, né? De sutilezas que talvez só a poesia pudesse alcançar, né? Por isso Santa Teresa é uma grande poetisa, né? São João da Cruz também, porque tem coisas que talvez só a poesia alcance mesmo, né? Essa sutileza, essa delicadeza, e ao mesmo tempo essa objetividade da nossa fé, né? Porque aqui não tem nada subjetivo, né? Aqui é a própria realidade do universo criado por Deus, né? Das coisas visíveis e invisíveis que estão se relacionando conosco, né? Assim, e é por isso que certas leituras são tão fundamentais, né? Eu lembro, por exemplo, o valor, né, que o padre Paulo, que nos acompanhou aqui durante um tempo, o Paulo Sandes, que ele tinha o cuidado que ele tinha e a vontade que ele tinha de compartilhar, né, as leituras do compêndio de teologia cética, né? Porque exatamente essa percepção, né, dessa delicadeza da nossa religião, que é tão única, né, que é tão que é tão extraordinária, né? Ela vem exatamente, ela escorre, né, exatamente como o sangue de Nosso Senhor escorreu na cruz, né? Certo? Então, e nós temos uma tendência tão grande a nos brutalizarmos, né, com esse arremedo de religião que a gente pratica, né, que a gente vê praticado por aí, né, e que a gente próprio se envolve com essa porcariada toda, né? Então é bom voltar sempre, né, a essas leituras, né? A Aline fala aqui: como fomos cegados por esse mundo bom de viver, não conseguimos ver o sofrimento do nosso Senhor. Isso. Passei minha vida toda sem ver. Eu também. Não conseguimos enxergar nada sem ler a vida dos santos. Hoje não temos mais este belo que o Senhor está falando. E essa volta, eu não digo que seja uma característica do nosso tempo também não, né? Porque ser católico sempre foi muito difícil, né? Mas antes, em tempos anteriores, né, essa delicadeza devocional, né, que a gente tinha, ela era mais bem distribuída, né?
já era uma coisa civilizacional, né? As pessoas mais simples tinham essa delicadeza. Hoje, para a gente atingir isto, né, a gente precisa recorrer a tão grande número de leituras, né, que fica impossível a uma pessoa simples ter acesso a isso, né? Certo? Assim, é uma coisa impressionante, né? Deixa eu ver o que o Camila não está dando para ver esse texto aí, não. Eu tô aqui sentada, né, escutando a leitura. Aí, de repente, eu olho para a sacola de pão e vejo esse texto aí, Como Temperar o Aço. Sei. Aí, olha como que isso tem a ver com tudo isso que o senhor está falando aí. O cara, é uma história de um ferreiro. E o cara fala que depois que ele vira temente a Deus, as coisas para ele só estão piorando, porque ele não vê melhora. E aí ele compara a vida dele, os sofrimentos dele, a temperar o aço, o ferro, né? Que é preciso passar por várias provações primeiro para poder chegar no estado que ele quer. E ele diz que algumas vezes o aço não suporta tanta mudanças, né? Tantas de temperatura. E que ele simplesmente tem que pegar ele e jogar no ferro velho. E aí ele diz pro o amigo exatamente isso, que Deus, né, permite que ele sofra todas esses intempéries, né, para fazer chegar no estado mais elevado. Temperar a alma. E ele só espera que ele não acabe parando num ferro velho também. É. Aí eu achei muito interessante, porque estava aqui bem na minha frente e tem muito a ver com isso tudo que a gente leu e que o senhor falou. Não, tem. E tem uma coisa interessante, tem um caso interessante que se passou com Santa Teresa, que é o seguinte: tinha um nobre muito rico, e um dia esse nobre foi conversar com Santa Teresa, porque ele queria fazer uma grande doação para a fundação de um dos mosteiros que ela fundou ao longo da vida dela, do Carmelo Reformado, né? E ele dizia o seguinte: olha, eu vou fazer essa doação, mas eu queria que o senhor rezasse, principalmente a primeira missa de sagração do mosteiro, que a senhora pedisse ao padre, né, que fosse rezar essa missa, rezasse pela salvação da minha alma, e que a senhora também nas suas orações sempre se lembrasse de rezar por mim para a minha salvação. E ela teve uma atitude com esse nobre muito interessante. Ela falou assim: olha, eu rezo e eu vou também pedir que seu nome esteja nas intenções da missa, a primeira missa do mosteiro. Mas veja bem o que o senhor está me pedindo, porque pode não ser a consequência disso, pode não ser muito agradável para o senhor. E então ele manteve a decisão, né? Então ela rezou, né? E o que aconteceu com esse nobre foi que depois das orações de Santa Teresa, depois que o mosteiro ficou pronto, a primeira missa foi rezada, não é? Esse nobre perdeu a fortuna dele toda, perdeu toda digamos assim, a dignidade de nobreza que ele tinha, e morreu na miséria. Então, eu acho muito interessante essa história, porque normalmente
o que a gente pede a Deus nas nossas orações é sempre coisas boas, né? A gente acha que se a gente rezar direitinho, se a gente tiver uma vida de oração, etc., a nossa vida será boa, será feliz, será uma vida sem sofrimentos, nós morreremos em paz, né? É aquela frase que eu vejo na boca de tanto católico, né? Que apavora, né? É aquela assim, nossa, eu queria morrer de repente para não sofrer nada, né? Os católicos modernos, principalmente, né? E eles não sabem que tem uma oração tradicionalíssima na igreja, né? Que é para pedir para que Deus não nos dê a morte súbita, né? Que Ele deixe a gente sofrer antes de morrer, né? Então, assim, é isso, tem tudo a ver, né? Porque, assim, o aço, nessa metáfora aí usada nesse papel de pão, a metáfora é essa, né? Quer dizer, temperar o aço é fazê-lo passar por várias situações desagradáveis para ele, né? Mas no final está um aço mais forte, um ferro mais forte, um ferro. Também o vidro, né? O vidro temperado também é assim, né? Então, assim, a gente quer temperar a nossa alma, mas só com prazeres, né? Prazer não tempera a alma, né? E o ferro velho aí, o Aline, você falou, né? Não fala a palavra inferno, mas o ferro velho é o inferno, né? O aço que é julgado no ferro velho, né? A gente pode entender assim, né? Mas então... Pra gente é mais fácil, né? Hein? Pra gente é mais fácil, o povo que lê essa folhinha aí não entende, né? Não, sim, claro. Essa é uma... Bom, mas isso também, gente, a gente não pode exigir que um texto de saco de pão seja, né, um tratado teológico, né? Mas então, é isso. Não, mas mesmo assim eu achei bem interessante. Porque se for parar para meditar, tem muito a ver. Porque o amigo justamente fala que a vida dele, depois que ele resolveu seguir a Deus, que ele só vê a vida dele piorar. É o que o colega fala. Então, assim, claro que isso não é um tratado, né? Uma teologia, nada disso. Mas, assim, se a pessoa para ler e refletir, eu acredito que nem a maioria das pessoas não leem. Não vai ler, não. Ainda mais um texto grande assim, né? Esse texto já é uma coisa assim que as pessoas olham e falam assim, não, tem muita letra aqui. Eu não vou... Professor. Sim. É só uma contribuição. Essa mesma analogia aparece em Charles Dickens, daquele David Copperfield. Então, eu tenho a impressão que isso é bíblico. Acho que já é terceiro vez que eu vejo sendo usado. O melhor ferro tem que passar por isso. Sim. Tem que ser temperado para ficar limpo, né? Essa metáfora, ela é muito usada, obviamente. Ela não é nada original, né? Mas é sempre bom a gente pensar sobre isso, né? Porque quer dizer, o tempero da nossa alma, né? A têmpera, desculpe, não é tempero. A têmpera da nossa alma, ela é forjada no sofrimento, né? Então, assim, a ponto de alguns santos, né, ficarem preocupados, né, quando eles passavam um período sem sofrer, né? O São Francisco de Assis ficava apavorado quando ele passava o dia inteiro e à noite ele percebia que não tinha sofrido, né? Então, ele dizia, né? Deus me esqueceu hoje. Né? Deus esqueceu de mim. Não é porque eu não sofri nada. Né? Então, então ele ficava preocupadíssimo. Então, porque todos eles entendiam que quanto mais Deus ama uma alma, mais
ele manda sofrimentos para ela. Nós vimos isso já aqui nas nossas leituras, nas almas preferidas de Deus, como é o sofrimento. Então, quanto maior a preferência de Nosso Senhor por uma alma, mais ela sofre, né? Então, esse modelo é o modelo do Pai para o Filho, da primeira pessoa da Santíssima Trindade, em relação à segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Que veio aqui sofrer por nós. Então o Pai, primeira pessoa, mandou o Filho. Não foi para o Filho chegar aqui e ficar todo bonitão lá, num castelo, num palácio, né? Então, esse modelo é um modelo de vida cristã, né? É um modelo de vida cristã. Quer dizer que a alma preferida por Deus, ela sofre mais do que as outras, né? Ela sofre mais do que as outras. Em algum momento da vida, às vezes pode não ser a vida toda, pode não ser, enfim, mas em algum momento ela está sofrendo mais. Não só sofrendo mais, como aceitando o sofrimento, né? Mais e mais, né? Então essa aceitação, né, é muito importante. E os graus de aceitação é exatamente o que nós estamos vendo, né? Como é que a gente pode aceitar, né, esse sofrimento, né? Então, nós paramos a leitura na página 142, né? Nós estamos já chegando ao final do livro. E, se Deus quiser, na segunda-feira, né, nós continuaremos a leitura. Se não houver mais nenhuma observação, eu gostaria então de agradecer-lhes. Deus lhes pague a paciência, a presença, e tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Na segunda, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Hoje é dia de um grande santo da igreja, né, que nós lemos nas últimas leituras do Clube de Leituras sobre ele, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.